Graça e paz, irmãos. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Atos 28, versos 30 e 31. Irmãos, esse é um texto curto e eu já queria fazer uma observação. Eu vou expor o texto em duas verdades que nós vemos que se destacam nesse texto, mas eu queria trabalhar também uma questão que está um pouco implícita no texto e que na conclusão eu queria trabalhar um pouco sobre esse assunto, mas nós vamos ter uma exposição, por mais que um pouco diferente, mas uma exposição das Escrituras. Vamos ler, irmãos, Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado por podermos cultuar a Ti, por lermos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique ela em nossos corações, que o Senhor ilumine nossos corações para compreendê-la e que o Senhor transforme nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, assim como Paulo, pregar a Sua palavra e ser fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu disse, eu vou gastar um pouquinho de tempo no contexto para que fique mais claro o meu ponto, né? Para que fique mais claro essa ideia que é um pouco não tão explícita ao texto, mas que é uma ideia bastante rica. Mas começando, irmãos, introduzindo o assunto, você gosta de filme? Você já assistiu algum filme? Um filme bom, um filme que te prende, mas quando chega no fim do filme, o fim é péssimo. E você fica chateado de assistir um filme que tinha potencial, que era bom, mas que tem um fim que jogou toda uma história boa no lixo. Já aconteceu? Por outro lado, a gente vê filmes com finais incríveis, filmes que a gente assiste e quando chega no fim, acontece algo uma reviravolta, algo que explica tudo o que aconteceu antes, algo que te prende, algo que te faz gostar ainda mais do filme. Você se lembra do Titanic, que é um pouco mais antigo, né? Você lembra do Titanic, quando no final o Jack ele entrega a sua vida para sua amada, para que ela pudesse viver. Você lembra Vê os filmes aqui, são todos da minha época, tá, irmãos? Você lembra do Jurassic Park, que do primeiro, eles fugindo dos dinossauros, e no final, quem que livra eles? O Tiranossauro. O Tiranossauro vai lá e livra eles. É um final, para mim, surpreendente. E tantos outros. Star Wars, quando a gente descobre sobre o mocinho que luta com o vilão e que ele é o pai dele. E é os mais novos falam que a cabeça explode, sabe? Aquelas coisas incríveis. E é uma sensação horrível a gente assistir um filme, uma história, ler um livro e ter um final ruim, porque a gente espera que esteja no mesmo nível, né? E você já leu o final do livro de Atos? A gente lê o livro de Atos. O livro de Atos é uma narrativa, é um livro histórico. Ele nos conta a história da igreja nos seus primórdios. E a gente lê os 2 últimos versos desse texto. É o último trecho e parece que está sem fim. Não parece que falta alguma coisa? Por exemplo, nós vemos que Paulo tinha o plano de ir para a Espanha. Nós não sabemos, Paulo está preso. E a gente vai entender melhor sobre isso. Mas nós não sabemos se ele consegue falar com César. Nós não sabemos se ele é liberto, como ele é liberto, o que acontece, se ele morre lá naquele momento, quanto tempo mais ele vive, aonde ele morre. A gente não sabe. Não parece uma história com um final
que falta algo. Parece que arrancaram a última página e não acabou ainda. E é essa a ideia implícita ao texto que eu quero trabalhar, irmãos. E, para isso, eu vou passar um pouquinho de tempo a mais no contexto de Atos. Então, o livro de Atos, muitos fazem uma divisão do livro, da estrutura do livro, assim. Do capítulo 1 ao capítulo 12, Atos fala sobre Pedro, sobre o começo da igreja com o foco em Pedro. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, o foco é Paulo. Então, Pedro é aquele missionário, aquele homem, pregador da palavra, que trabalha com a igreja em Jerusalém. E Paulo é aquele missionário que leva a pregação, leva o evangelho para fora ali da região de Jerusalém, para outras pessoas, para os gentios. E essa é uma divisão muito comum. E se a gente olha, a gente não vê o final da história de Paulo, a gente não vê o que acontece. Então, pode nos parecer uma história sem final. Por isso eu queria trabalhar um pouco o contexto de Paulo, o contexto do final do livro de Atos. Quando a gente chega a partir do capítulo 21, a gente vê que Paulo, depois das viagens missionárias, ele chega em Jerusalém e lá ele é preso no templo. Então, ele foi preso pelos judeus e o comandante das tropas romanas leva ele até o templo e ele livra Paulo, que estava sendo espancado, ele livra Paulo dessas pessoas e ele ordena que Paulo fosse preso. E aí Paulo está preso, só que Paulo fala para aqueles homens, aqueles soldados romanos, que ele é um cidadão romano. E ali, naquele momento, os soldados romanos ficam com medo, porque eles não poderiam fazer isso. Um cidadão romano só poderia ser julgado em Roma. E, por isso, Paulo é levado para longe dali, para que ele pudesse ser julgado. Os judeus queriam matar Paulo, os soldados romanos ficam sabendo disso, e a guarda romana tira Paulo de lá para que ele não fosse morto. E Paulo é levado até o governador Félix, a gente vê isso no capítulo 24, lá ele é acusado, lá ele se defende diante do governador, de Félix, e Paulo, inclusive, prega para o governador, Paulo prega para Félix, e um detalhe importante é que Paulo prega onde ele estiver, onde ele estava, ele pregava, para quem fosse, ele estava sendo julgado, e ele estava pregando. Imagina você tendo que responder a uma ação judicial, e você está respondendo ali, e você começa a pregar para aquela pessoa. Na sua cabeça não faz sentido, mas era isso que Paulo fazia. Ele não perdia oportunidades de pregar o evangelho. E Paulo, esse governador Félix, prolonga o julgamento de Paulo. O texto fala que ele esperava que Paulo desse dinheiro a ele, provavelmente para ser liberto, e não acontece, até que Félix morre e entra um novo governador, que é Festo. Paulo se apresenta diante de Festo, várias vezes se defende, e no final ele é levado para o rei Agripa, e quando ele chega em Cesareia, lá Festo conta tudo o que aconteceu para o rei, e Agripa quer ouvir Paulo. Paulo, diante do rei Agripa, Paulo fala sobre a sua conversão, Paulo fala sobre a história, Paulo prega o evangelho, e Paulo, no final, ele diz que ele quer ser julgado por César. Então, o próprio rei Agripa diz, que para aquelas pessoas que estavam ali com ele, que não tinha por que Paulo estar preso. Mas como ele pediu que fosse julgado por César, então ele teria que ser julgado. Eles poderiam ter liberto ali Paulo, mas Paulo quis ser julgado por César. Paulo é enviado então para Roma. Eles vão de navio, e a gente sabe da história quando o navio começa a passar por tempestades, e ali ele é obrigado a parar em Malta, uma ilha ali na Europa, se eu não me engano, posso estar errado, irmão, se eu estiver errado, me perdoe, mas eles são forçados a parar ali, e ali acontecem várias coisas. Paulo ali prega, Paulo cura doentes naquela ilha, e depois de 3 meses, um navio que estava lá sai de lá e finalmente chega em Roma. E quando Paulo chega em Roma, a gente vê isso já no último capítulo 28 de Atos, e a gente vê a partir do verso 16.
capítulo 28. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os 3 principais dos judeus. E quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, não havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que vos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. E aí, essas pessoas querem ouvir Paulo. E Paulo começa a pregar em Roma. Pensa na situação, irmãos. Paulo está em Roma. Roma é a capital do império. Se lembre de Apocalipse. Acho que faz pouco tempo que a gente estudou Apocalipse aqui. Em Apocalipse, a imagem da Babilônia é para muitos entendida como Roma. Roma era uma cidade, era a capital do império, e o culto ao imperador vinha de lá. O César era um deus, um homem-deus. Ele era o mediador entre os deuses transcendentes e a humanidade. Ele era aquele que estava mediando os homens e os deuses. Então, o culto ao imperador era disseminado nas principais capitais e cidades da região, e Paulo estava ali, pregando na cidade de César, na capital do império. E ele fazia isso, e lá ele pregou para tanto judeus como gentios. E aí a gente chega no final do capítulo, onde o texto nos fala que Paulo ficou lá por 2 anos na sua própria casa, que ele alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Diante de todo esse contexto cumprido, irmãos, isso vai ficar mais claro para os irmãos até o fim do sermão. Mas primeira lição, primeira verdade que a gente destaca desse texto é que a sua casa deve ser um local de pregação. Como eu disse, Paulo não media esforços. Paulo não via situações onde ele poderia pregar. Ele pregava em todas as situações. E aqui, Paulo está preso, e é um cárcere privado. Ele está na sua casa, preso. Ele está acorrentado a um soldado romano, que era trocado de 4 em 4 horas. A cada 4 horas, vinha um novo soldado e se algemava Paulo, e ele estava ali sempre com algum soldado. E outros textos, né, nós vemos em Filipenses, que Paulo diz que essas algemas que ele tinha era conhecido por todos, e as pessoas, isso foi bom, porque ele pôde pregar o evangelho para outras pessoas. Os soldados, muitos deles foram evangelizados por Paulo. Tem pessoas que dizem até que os soldados que foram evangelizados por Paulo, que fundaram a igreja de Roma. É uma possibilidade. Mas Paulo pregava para aqueles soldados. Isso era um fato. Paulo não se isentava dessa responsabilidade. Ele estava numa casa que provavelmente ele recebia donativos para pagar aquele aluguel, porque como um fazedor de tendas e com suas mãos atadas, era difícil ele fazer uma tenda. Então, é provável que ele recebia donativos de outras igrejas, irmãos que o amavam, para que ele pudesse pagar aquele aluguel. E ele sempre pregava. Nós vemos nesse texto, irmãos, veja no verso, a progressão dos verbos. Veja como o texto fala que ele recebia todos que o procuravam, e ele pregava, e ele ensinava. Isso é muito forte, irmãos. E pense no seguinte: o cárcere de Paulo não era um momento de miséria na vida de Paulo. Paulo não chegou
e se sentia alguém destruído e ficou depressivo e sentava no sofá e comia sorvete e assistia Netflix o dia inteiro. Paulo não fez isso. A prisão de Paulo, a casa de Paulo, se tornou um centro de missões. Paulo pregou para muitas pessoas ali. A prisão de Paulo teve... Sabe quando Deus reverte o mal em bem? Veja isso de forma clara nesse texto. Um homem preso, de forma injusta. Nós lemos aqui que Paulo não tinha motivo nenhum para ser preso. E se você ler o final de Atos, os capítulos anteriores, você vai ver que várias vezes Festo diz isso, Agripa diz isso, não tinha motivo para Paulo estar preso. Ele estava preso de forma injusta. Ele podia simplesmente desistir da vida. E ele continuou o seu evangelho. Paulo estava acostumado a sofrer pelo evangelho. Ele sabia que viver pelo evangelho não é uma vida de paz e amor, uma vida de tranquilidade e bonança. Ele sabe o que Cristo disse, que ele veio para trazer espada. O cristão, irmãos, ele é alguém que sofre naturalmente, não que ele deve buscar o sofrimento, mas ele é aquele que não deve se espantar com o sofrimento. Paulo usava sua casa para todos que o procuravam ouvir da palavra de Deus. A sua casa era um local aberto para o evangelho ser pregado, provavelmente judeus e gentios. Irmãos, uma aplicação para nós, uma aplicação muito clara e óbvia. Você tem pregado o evangelho? E eu quero aprofundar isso mais. Pense no seguinte: não existe relacionamento entre cristão e um não cristão que não seja um relacionamento evangelístico. Não tem como você chamar o seu amigo que não é cristão para sua casa, e ele vai na sua casa jantar, e você fala do Corinthians, e aí você fala do filme que você assistiu, você fala de um monte de coisa, e essa pessoa não ouve sobre Cristo. Isso não existe. E isso é um exemplo vivo. Todos que iam para a casa de Paulo eram evangelizados. Não existe conversa à mesa do cristão que não seja uma conversa evangelística. Pelo menos não deveria existir. Nós, muitas vezes, erramos nisso. Muitas vezes nós dividimos. Sabe a ideia eu já falei sobre isso várias vezes, o pastor também, mas sabe aquela visão dualista de mundo, que divide o mundo entre coisas de Deus e coisas que não é de Deus, coisas seculares? E aí você pode, dessa forma, chamar um amigo para ir conversar e falar sobre Corinthians, e falar sobre a vida, e às vezes até ficar perdendo o seu tempo contando piadas, muitas vezes que nem edificam. E será que isso é o melhor que você pode dar para essa pessoa? Será que isso é o que Deus espera de você? Se nós olhamos para esse exemplo, nós vemos que Paulo, com certeza, não falava do Corinthians. E olha que eu acho que ele era corintiano, mas ele não falava do Corinthians. Paulo não perdeu tempo contando piadinha. Paulo não falava dos filmes do Netflix ou dessas coisas. O texto deixa claro que ele pregava e ensinava. E nós dividimos a nossa vida. Nós temos muitos amigos que não são cristãos, que possivelmente não ouviram de nós sobre o Evangelho. Isso é um erro terrível e é algo inconcebível, irmãos. Veja o exemplo de Paulo e veja como nós precisamos ser crentes fiéis. Se você entra no Uber, gasta o seu tempo com aquele Uber lá e prega o Evangelho para ele. Se você tem oportunidade, fale para alguém. Acho que a igreja, todos aqui, que viram nas últimas semanas, hoje pela manhã, o Fábio, né? O missionário Fábio esteve aqui pela manhã e ele falou sobre o campo, sobre as dificuldades. Eu acredito que isso toca, né, nos deixa incomodado, né? Toca o nosso coração. Como nós temos sido falhos em pregar o Evangelho. Semanas atrás, a Violeta esteve aqui e falou sobre o trabalho no Nepal. E o pastor, né, e os pastores angolanos estiveram aqui e falaram sobre o trabalho lá. Eu acho que isso toca a igreja. Isso nos deixa desconfortáveis, de certa forma, por vermos como nós somos falhos, como nós
nós erramos e nós somos tão tímidos nesse sentido, e tímidos no sentido pecaminoso mesmo. Então, nós devemos reagir a isso, olhar o nosso pecado e corrigir nossas falhas. Mas, antes de que você decida que você vai lá para o Nepal abrir um orfanato, ou que você vai pregar lá para os índios, ou que você vai fazer qualquer outra coisa, você precisa falar para o Uber, pregar para ele. Você precisa falar para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa entender que a sua mesa, que o jantar na sua casa é evangelístico. Não existe jantar ou sentar à mesa que não seja evangelístico para um crente. Não existe. Isso é inconcebível, irmãos. Uma segunda verdade, irmãos, que nós vemos nesse texto é: pregue com ousadia e impedimento. Se nós vemos como que Paulo pregava a todo momento, né? Se a primeira lição é que a casa de Paulo deve ser um local de pregação, ou melhor, a sua casa deve ser um local de pregação, uma segunda verdade é: pregue com ousadia e sem impedimento. O texto nos fala que Paulo pregava com toda a ousadia e também que ele ensinava sem impedimentos. A palavra aqui, impedimentos, dá a ideia de uma condição legal. Não havia nada legal no governo de Roma, nas leis ou algo ali que o impedia de pregar. Mas não tem como a gente pensar só no âmbito legal, de que isso se resume a isso. Paulo não tinha impedimentos pessoais. Paulo estava na capital do império, pregando para todos que estavam ali e que vinham ouvir dele. E não havia impedimentos pessoais. Ele não tinha medo, ele não tinha covardia, ele não tinha nada que o impedisse. Não havia nada nele mesmo. Não havia medo de ser perseguido. Pense o quanto Paulo já foi perseguido. Pense no quanto Paulo já sofreu e o que o Novo Testamento fala que já aconteceu com Paulo. E isso não o impedia. Nada o impediu de pregar. Nada o fez se tornar alguém que resolveu vou ficar na minha. Eu vou ir para a igreja, eu vou ficar na minha, as pessoas não estão gostando do que eu estou falando. Nada fez isso com Paulo. Ele não tinha nada que o impedisse, porque ele sabia que essa era a missão dele, e ele sabia que assim ele fazia a vontade de Deus. E nós podemos até ver, irmãos, um aspecto teológico da soberania divina e a responsabilidade humana. Sabe aquela ideia teológica de que as coisas caminham juntas? A nossa responsabilidade, o que nós fazemos, caminha junto com a soberania divina, tudo que Deus faz. Paulo agiu, Paulo trabalhou, Paulo, apesar de coisas que poderiam o limitar e que nos limita, para Paulo não foi um limitante. Ele não tinha medo, ele foi corajoso e ele pregou. E Deus desenrolou ou moveu a história para que Paulo, por exemplo, chegasse em Roma, para que Paulo, por exemplo, pudesse pregar na capital do império, onde havia o culto ao imperador e que nada o impedisse, nada legal o impedia ali. Então, nós vemos o agir de Deus e nós vemos o trabalhar do homem. Nós vemos como a fidelidade do homem, muitas vezes, é usada por Deus. Muitas vezes, Deus usa os homens fiéis e Deus abre portas para esses homens, para que eles sejam fiéis e trabalhem para a sua glória. E, de novo, irmãos, você é alguém que prega e ensina com ousadia e sem impedimento algum, como Paulo? Ou você é alguém que tem vergonha, tem medo, é alguém que prefere ficar na sua, você é tímido, você é uma pessoa que não é expansiva, não é aquela pessoa que sai falando, então você prefere ficar para si mesmo e não falar. Você acha que isso é correto, irmãos? Nós temos características pessoais, uns são mais tímidos, outros não, e isso são características pessoais. Mas isso não pode se tornar um pecado. Nós não podemos nos isentar da nossa tarefa de pregar, né? Por vezes eu vejo na igreja aqui alguns adolescentes que trazem os seus amigos, isso é bom. Isso, quando eu vejo, eu fico feliz. E você tem, pelo menos, trazido alguém na igreja, sabe? Ou, pelo menos, falado com o Uber, né? O Uber me veio na cabeça e está na minha cabeça, mas com alguém que está ali na sua vida, com alguém que você vê, que trabalha com você, alguém que está
passando por dificuldades. O pastor Itamar falava que às vezes a bola está quicando na sua frente e você não chuta. Por vezes, a gente tem oportunidades, e várias oportunidades de falar. Às vezes nós vemos pessoas passando por dificuldades, situações que facilmente é um gancho para pregar o Evangelho, e nós não fazemos isso. Nós temos sido covardes, nós temos sido tímidos, nós muitas vezes colocamos impedimentos para nós mesmos. E o que vão pensar de mim? Será que eu vou ser excluído? Isso acho que é para todos, serve para todos, mas principalmente para os adolescentes. Pense no seguinte sentido, né? Às vezes você vai pregar para alguém da sua sala. Às vezes você vai viver de uma forma que alguém da sua sala vai falar: esse aqui é crente, esse aqui é muito retrógrado. Retrógrado é uma palavra está na moda, né? É muito retrógrado. E aí ele vai ser cancelado. E aí ele vai sofrer as consequências da sua fé. Isso não é uma mentira. Isso acontece mesmo. Isso pode acontecer com você. E se isso acontecer com você, na sua fidelidade, você sendo fiel a Deus, dê glórias a Deus, dê graças a Deus, porque você está sendo cancelado, ou você está sofrendo as consequências de ser fiel a Deus, de ser fiel ao Evangelho. E todos deveríamos nos sentir assim. Todos, quando de alguma forma sofremos pelo Evangelho, nós deveríamos ficar felizes por isso. Não porque a gente gosta de sofrer. Ninguém aqui gosta de sofrer, irmãos. Ninguém aqui é bobo. Mas sofrer pelo Evangelho nos mostra fidelidade ao Evangelho. E isso é algo que é grande demais. É algo que, na história da igreja, aconteceu desde antes da igreja, na verdade, desde a história bíblica, antes da igreja do Novo Testamento existir, nós já vemos os crentes sofrendo. Quando a gente vê a história do começo da igreja, a igreja primitiva, nós vemos tantos mártires sofrendo por Cristo. E você já ouviu falar sobre algum mártir do budismo? Algum mártir, marxista? Algum mártir de qualquer religião, qualquer outra religião? A gente não ouve isso, porque os cristãos creem a tal ponto de sofrer e morrer por Cristo. E até porque essas religiões, pensamentos e filosofias muitas vezes nem são perseguidas, porque para que perseguir a mentira? O que é perseguido é a verdade. Então, irmãos, concluindo, lembre-se do que eu falei no começo, do final de Atos, que parece inconclusivo, parece que arrancaram uma página aqui do livro. E se a gente faz aquela divisão do livro, os 12 primeiros capítulos sobre Pedro e dali em diante sobre Paulo, nos parece um texto biográfico falho. Mas lembra daquele final, aquela reviravolta? Eu sou péssimo nisso, mas eu quis fazer uma reviravolta, e eu vou te dizer que essa não é a melhor forma de você olhar para o texto. E a gente vai ler um versículo, um texto, que vai nos mostrar uma outra forma de olhar para a estrutura de de Atos. E vai nos fazer entender melhor. Vocês já viram um filme, acho que começo dos anos 2000, chamou O Livro de Eli? Nem é um filme tão bom assim, mas é um filme que você assiste o filme inteiro, e quando chega na última cena, você entende uma coisa que fala sobre todo o resto do filme. Tudo que você viu até aquela parte muda. E é isso um pouco do que a gente encontra aqui. A gente vai abrir em Atos 1, versos de 6 a 9. Atos 1, 6 a 9. Vou fazer a leitura, irmãos? Acompanhem. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Reflita, irmãos, sobre a ordem de Jesus aos discípulos. E aqui a gente vai enxergar como que estrutura o livro de Atos. Jesus diz que eles vão receber o Espírito e que eles vão pregar o Evangelho tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, se você vê Atos de 1 a 5, você vê que o Evangelho é pregado aos judeus e o Espírito Santo é derramado. Então, ali é pregado o Evangelho aos judeus, em Jerusalém. Atos de 6 a 12, o Evangelho é levado a Samaria, e o Espírito Santo é derramado aos gentios. Um segundo derramar do Espírito Santo, agora aos gentios. Atos 13 a 20, a Igreja de Cristo alcança não só os gentios da Samaria, mas toda a Grécia, Ásia Menor e Síria. Vamos ler Atos 23, irmãos, verso 11, um único verso. Paulo já estava aguardando para ser ouvido por César, e Atos 23, 11 diz o seguinte: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E agora a gente vê que no final de Atos, Paulo vai pregar em Roma. Então enxergue que a ideia não são duas biografias, Pedro e Paulo. A ideia é o Evangelho sendo pregado até os confins da terra. E aonde que Paulo está? Paulo chega ali na capital do Império, ali na parte mais distante, que conhecida ali da Europa até aquela época. Mais distante não, né? A gente ainda pode pensar na Espanha. Mas era o plano de Paulo ir para lá. E Paulo já estava em lugar não alcançado. Ali já era parte dos confins da terra. E Paulo alcançou, Paulo e os outros apóstolos, Jerusalém, Judeia, Samaria, e agora eles estavam pregando debaixo do nariz do imperador, debaixo do nariz de César, e nada o impedia. E assim como nós lemos, ele deveria se manter firme, porque era de Deus, era a vontade de Deus que ele fosse pregar lá. Paulo estava pregando, como a gente lê em Apocalipse, ele estava pregando na Babilônia. Eles viam o César como o anticristo, eles viam Roma como a Babilônia, e ele estava lá pregando para aqueles homens. E pense no poder de tudo isso, no tamanho de tudo isso, no Deus que move a história para tudo isso. Ele estava pregando no lugar mais maligno, se assim a gente pode dizer, daquela época. E ele estava ali sem impedimento, com ousadia, pregando. E a gente não consegue pregar para um Uber que a gente passa meia hora ali sentado com ele, irmãos. Reflita sobre isso, sobre como nós somos tão fracos, somos tão covardes tantas vezes, e como nós precisamos olhar para a história bíblica, olhar para o que esses homens fizeram, e olhar como nós falhamos em obedecer o que Deus quer de nós. Paulo não é o herói da história, mas Cristo é o herói da história. Paulo é um instrumento na mão de Deus, e Paulo sabia disso. E Paulo tantas vezes diz que ele não era digno, tantas vezes ele diz o quanto ele era pequeno, fraco e pecador. Ele sabia disso. E assim, irmãos, esse livro, ao meu ver, não poderia ter um final melhor, porque isso não fala de Paulo, isso fala do Evangelho sendo pregado. E se a gente vê que o último verso fala sobre Paulo pregando sobre o reino de Deus e ensinando com intrepidez em Roma, não poderia haver um melhor final para esse texto, para esse livro. E ainda pensando em finais de história, irmãos, pense que hoje nós somos ou devemos ser fiéis a Deus para que na eternidade, para que futuramente nós estejamos com Cristo. Não que nós vamos pagar pela nossa salvação ou comprá-la, mas nós vamos servir ao Deus que nos salvou. E se a gente olha para Apocalipse 19, a gente vê que há um cavaleiro branco com roupas brancas e suas vestes sujas. E esse cavaleiro é Cristo, é aquele que vai com cetro de ferro reger as nações e ferir muitas delas.
E ele é a promessa de Gênesis 3,15, que fala sobre o filho da descendência, a descendência da mulher, que viria e destruiria a descendência da serpente. Se a gente lê ainda Apocalipse 20, a gente vê que Satanás, que o próprio inferno, que as bestas, o anticristo, são todos jogados no inferno. Por quem? Por Cristo, aquele que estava com suas vestes manchadas de sangue. E essas vestes manchadas de sangue foram exclusivamente por nós. Cristo não precisava ter feito nada disso, mas por amor a Deus, Deus, em seu plano majestoso de salvação e redenção, nos deu isso. Nos deu um Redentor que teve sua roupa ferida, sua roupa suja, manchada de sangue, para que nós pudéssemos ser salvos. E continuando, sobre um final, a gente vê ainda em Apocalipse 21, versos 1 e 2, um novo céu, uma nova terra. É uma promessa para nós. Por que a gente deve confiar numa promessa como essa? A gente tem alguma coisa que nos dá garantias de que essa promessa é real, é verdadeira? Apocalipse 22, 6 diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse, que é dito em Apocalipse, é fiel e verdadeiro. Essas palavras são reais. E elas foram dadas a João para que ele escrevesse, para que nós possamos saber o que vai acontecer em breve. Isso não é uma historinha. Isso não é o final de uma historinha, de um livro. Isso é o final do mundo, da maior história de todas, que é a história da redenção. E Apocalipse 22, verso 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus é quem testifica essas promessas que nós temos. E o último texto, irmãos, verso 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, nós não devemos pregar para que nós possamos entrar nas portas da eternidade para viver com Cristo, mas nós devemos ser fiéis a Deus, não para que nós possamos pagar a nossa salvação. Ela já foi paga. Cristo já tem suas vestes manchadas de sangue, porque Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Não foi o nosso sangue que escorreu, não foi o seu sangue que escorreu, mas foi o dele. Isso já está pago, mas é impossível um crente verdadeiro olhar e saber o que deve ser feito e não fazer. A gente vê isso em Tiago. É impossível nós olharmos como temos sido falhos e escolhermos viver no erro, no engano e no pecado. Nós devemos, assim como Paulo, irmãos, pregar com ousadia, sem impedimento, pregar, e eu não estou nem dizendo que você tem que ir para o outro lado do mundo. E sabe aquela ideia, às vezes as pessoas falam dos jovens revolucionários do nosso tempo, falam assim: antes de você mudar o mundo, vai arrumar sua cama. Antes de você, talvez, ir para o outro lado do mundo, se você pensa sobre isso, prega para quem está do seu lado. E mesmo que você não vá para o outro lado do mundo, prega para quem está do seu lado. Esse é o Evangelho. E se alguém descobrisse a cura do câncer, essa pessoa ia publicar essas verdades, ia levar a todos para que isso fosse disseminado. Todos deveriam conhecer. E se a gente conhece a cura da morte, se a gente sabe o que pode nos livrar e livrar a todos da morte, do inferno, de uma eternidade pagando pelos nossos pecados, por que a gente vai guardar isso conosco? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem, que Deus tire a nossa timidez para que nós possamos ser fiéis, para que os nossos relacionamentos, que a nossa casa, que aquela noite de pizza não seja um mero momento de conversas tolas, de piadas que não edificam, que não levam a lugar nenhum, mas que nós possamos ser crentes fiéis que pregam a todo instante, e que nós possamos ser crentes fiéis que pregam sem medo, com ousadia e coragem, mesmo em mesmo sofrendo possíveis retaliações. Nós vemos pessoas morrendo do outro lado do mundo por Evangelho,
e nós aqui mal acordamos mais cedo para vir na escola dominical. Deus nos confronte, irmãos. E eu acho que é bom quando missionários vêm e pregam e confrontam as pessoas, mas, acima de tudo, o Evangelho deve nos confrontar sempre que nós lemos a Palavra de Deus, e nós devemos sempre ser confrontados, porque nós falhamos em muitas coisas, e nós precisamos nos desviar dos maus caminhos. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos capacite para sermos fiéis a Ele. Amém, irmãos?